Diretamente do estúdio SampaCast, estamos no ar. Fala aí, Zona Leste. Roda a vinheta. Pessoal, o meu convidado de hoje, ele tem uma trajetória consolidada desde 2008. A DGCOP, que é referência no mercado de impressão e outsourcing dentro de São Paulo e Grande São Paulo. A história do grupo começou com uma base técnica de excelência vinda do time da Xerox do Brasil. Ele que é o CEO da empresa DGCOP, Gleison Soares. Seja bem-vindo, Gleison. Olá, tudo bem? Vamos lá. Gleison, a primeira pergunta, eu queria que você me dissesse como que foi essa transição entre a Xerox, né, que você já trabalhou lá há muitos anos, com a DGCOP, né? Como que foi, o que você aprendeu lá na Xerox e levou para a DGCOP? Olá, tudo bem? Falando um pouquinho da Xerox do Brasil, trabalhei 10 anos na Xerox do Brasil, né? Entrei como estagiário. Tivemos uma fase de sair das copiadoras e ir para as impressoras. Sim. Né? E nesses 10 anos a gente pegou uma bagagem técnica, né? Para trabalhar com as impressoras, tudo direitinho. Com o tempo, logo que eu saí da Xerox, abrimos a empresa ainda voltada para manutenção. E o mercado começou a sofrer uma mudança. Né? Certo. De locação de impressoras, que seria o outsourcing de impressão, né? É um termo mais técnico usado pelos gestores de TI, né? Sim, inclusive muita gente confunde o termo outsourcing com aluguel mesmo, né? É a mesma coisa? Tem alguma coisa de diferente nisso? O termo outsourcing é um termo mais técnico utilizado pelos gestores. Então, se você for atender uma empresa muito grande, uma Johnson & Johnson, uma Santa Lola da vida, uma Todo Poderoso Timão, você vai ter o gestor de TI querendo saber informações relacionadas ao outsourcing, porque ele engloba, além das impressoras, além dos suprimentos, gestão de tudo, né? Por exemplo, o que o usuário 1 está imprimindo, porque eles podem controlar isso através de software. Quando você vai um pouquinho para o lado da locação, a locação já é algo mais simples. Numa imobiliária, você vai colocar uma impressora alocada, que você só vai controlar a impressora e os suprimentos do cliente, é uma coisa mais simples. E o outsourcing, ele já engloba um pouquinho mais de coisas, né? Tipo, mais detalhado. Esse exemplo que eu te dei, uma gestão, por exemplo, de um gerente perguntar, olha, eu gostaria de saber o que o setor financeiro está imprimindo, que cada usuário, porque esse mês imprimiu muito o setor financeiro. Tem como ele saber o que o usuário 1 imprimiu, o usuário 2. E você coloca pressão também em cima dos funcionários para economizar, né? Eles sabendo que eles estão sendo monitorados, alguma coisa do tipo assim, né? Certo. E vamos voltar um pouco à sua história dentro da Xerox, né? O que você fazia lá dentro da Xerox? Na Xerox do Brasil era atendimento técnico e, conforme eu já comentei contigo, teve até um fato engraçado. 1 ano de estagiário, já foi promovido, mas porque estava tendo uma transição de copiadora analógica para o mundo dos multifuncionais, o mundo digital, vamos dizer, né? E aí muda. Isso era que ano, mais ou menos? Você lembra? Em 1998, 99, a Xerox estava sofrendo uma transformação de sair das impressoras, das copiadoras que ela mandava no mercado, né? Para entrar para o mercado digital, impressoras. E aí muda também com quem você conversa no cliente. Então, tinha um corpo técnico, pessoal mais voltado para copiador, um pessoal com mais tempo de casa, que já não entendia muito de impressora. A pessoa que já estava há 30 anos lá, que só atendeu copiador. Então, para ele ter um termo técnico para tratar com um gestor de TI, era mais complicado. Sim. Aí isso fez, furar uma fila, vamos dizer. Já passar para um setor principal de impressoras, pular alguns estágios, trabalhar com o carro da empresa, visitar empresas maiores, voltadas para o mercado de impressão, porque naquele momento era o prato principal, vamos dizer, o leque principal da empresa, né? Certo. Né?
E aí, a minha curiosidade é o seguinte, você sai da Xerox e já monta a DGCOP ou você trabalhou em outra coisa, ou você foi pesquisar mais, ou você pegou alguns clientes que já lá estavam e trouxe para a DGCOP? Como que foi essa passagem? Sim, saí da Xerox divulgando, né? Logo 1 mês, 2 meses divulgando, né? Porque já tinha um mercado querendo trabalhar necessitando de manutenção de equipamentos. E aí, 1 ano e meio depois, 2 anos que eu comecei a trabalhar, começar a empresa, começou a aparecer, vamos dizer assim, o mercado de locação de impressoras de outsourcing. Porque até então era... O cliente está com um problema no equipamento. O cliente te chamava, abria um chamado... essa é a cotação de peças que você vai precisar, porque o equipamento era do cliente. Tá. E conforme você vai visitando o cliente, você vai falando, olha, trabalhamos com locação, sua impressora já é antiga, eu tenho um modelo aqui que eu te forneço o equipamento com toner, você me paga uma mensalidade. Começou a montar essa estrutura. E o cliente, mas existe isso? Tal. Isso há 18, 20 anos atrás. Hoje ainda tem cliente que não sabe que tem locação de impressoras. Sim, então a gente está aqui para explicar realmente que, assim, além do outsourcing, o que inclui, né? Eu acho que assistência técnica, né? A parte de suprimento também. Eu costumo falar que é tudo menos papel. Tudo menos papel, né? Então... porque muita gente tem dúvida ainda sobre isso. Né? Porque o papel é impressora. O papel é muito complicado o transporte dele, por isso que é complicado colocar dentro do pacote ali, porque o transporte de papel ele é bem complicado, né? Mas é o equipamento, é o suprimento reserva. Ele já fica com um toner dentro do equipamento, um toner reserva. Acabou aquele toner, solicita até a central de atendimento. Já é entregue em 2 dias o suprimento reserva. Então, controlamos também, vamos supor, o cliente tem 5 impressoras. Então, provavelmente eu vou deixar lá 4 cartuchos de toner no estoque dele, incluso em contrato. Ele não paga por esse suprimento. Ficou lá, trocou os 4 cartuchos, começou a utilizar, entra em contato com a central de atendimento, solicito mais 3 toners. É entregue. Então, a gente tenta controlar também o estoque do cliente. Ele não tem custo nenhum com isso. Então, equipamento, suprimentos reserva, manutenção preventiva. Aquele equipamento já está 2 anos no cliente e precisa... O cliente estava imprimindo 3.000 folhas, agora ele está imprimindo 7.000. Nós vamos tirar aquele equipamento menor e vamos colocar um maior para atender a demanda do cliente. Certo. Então, em que momento que o cliente busca o outsourcing? Quando ele está com alguma impressora, uma impressora velha, uma impressora de mau uso... Ou ele ainda não tem alguma impressora? Como que foi o seu primeiro cliente, assim? Quando que você sentiu que, assim, agora dá para eu trabalhar com isso aqui? Realmente, porque, assim, acredito que no começo você entra ali, mas você não sabe onde está pisando, né? Quando que você sentiu que, eu vou viver disso aqui? Então, pro lado da empresa e pro lado do cliente, uma grande vantagem é você prestando um bom serviço, você tem a fidelidade do cliente. Porque quando é venda de suprimentos, o cliente ele compra, às vezes o cliente vai cotar em outro local, passa desapercebido e ele acaba comprando o toner. Quando você coloca o sistema de outsourcing, de locação no cliente, é uma preocupação a menos do cliente. Ele não tem que ficar comprando o cartucho do fornecedor 1, o suprimento do fornecedor 2. Ele... centraliza tudo ali. Então, assim, já é um problema a menos para ele. É um problema a menos. O comprador da empresa, olha, tá tudo incluso? Tá, então vamos só organizar as coisas. Uma forma que entramos em vários clientes, primeiro, você chega no cliente, o cara tá com a impressora, o cliente tá com a impressora velha, dando problema, toda hora a impressora para, isso é um custo pro cliente, porque não é só o custo da peça, é o custo da impressora parada. Você precisa imprimir um contrato hoje, tem alguém esperando para dar andamento na papelada e não consegue. Então, tem isso. E em alguns clientes,
eu já tive casos, suprimentos que ele estava comprando mensalmente. Eu compro 3 cartuchos por mês. Tava dando acima do custo dele ter uma impressora conosco, com tudo incluso. Nossa. Então, tipo, falei, olha, você tá gastando R$600 por mês. Por 400, você teria uma impressora nova, tirada da caixa, com toner reserva, com manutenção. Nossa, mas isso ainda vai economizar R$200 por mês. Você mostra isso pro cliente, ele já vira a chave ali. E fora o ativo fixo, que ele tem que comprar, parcela aquela impressora. Ela depois de 2, 3 anos já não tem mais serventia. Então, redução de custos é um dos principais fatores que faz o cliente entrar em contato conosco. Né? Quando nós montamos montamos uma assessoria, né? Em vários clientes, entramos assim. Vamos fazer um levantamento de custo, quanto que você está gastando hoje. Aquela impressora ali vive parada, já tive que trocar várias peças. Então ele começa a colocar tudo isso na planilha de custo, né? E aí você monta uma assessoria. Poxa, estava gastando 2.000 por mês, agora estou gastando 1.300. E com tudo novo e alguém cuidando para mim dessa impressora, é melhor pro cliente, né? Entendi. De uma forma simples, né? E você pode compartilhar pra gente algum exemplo real, assim, de uma empresa que aconteceu, que os caras estavam gastando muito e de repente com o outsourcing reduziu drasticamente? Sim. Tem algumas empresas, sim. Por exemplo, temos... Você não precisa citar nome se você não quiser. Sim, temos impressoras paradas, né? Uma empresa no Bom Retiro, confecção de roupas, né? Que um outro problema que acontece é descentralizar os serviços. Então, tipo assim, se o proprietário da empresa não percebe, em cada mesa vai ter uma impressora. Lá foi um caso real. Então, você tinha 20 impressoras espalhadas pela empresa, impressoras pequenas. Então, era 10, 15 cartuchos por mês, tudo. Aí eu falei assim, poxa, mas tem esses 6 usuários aqui, eles poderiam usar a mesma impressora de maior porte. Na hora, entra os usuários não querem nem levantar para pegar a impressão. Então, mas você mostra pro dono, o dono quer reduzir custo e ter qualidade. Então, fala, olha, só 6 impressoras aqui, a gente substitui por um ali, com tudo incluso, você vai baixar metade do seu custo, né? Até porque, assim, impressoras pequenas, os cartuchos acabam rápido, tudo. Então, você acaba tendo um custo maior. Esse é um exemplo prático, né? Que o cliente que tinha 20 impressoras instaladas, passaram a ter 5. Salvo um diretor ou outro, que às vezes quer uma impressora na sala dele, melhor, né? Mas, geralmente, você centraliza. Ó, esses 6 usuários vão imprimir num único local. Tá. Então a DG Cop hoje atende outsourcing, manutenção e assistência, é quase a mesma coisa? Sim, muda? 80%, 90% do carro-chefe da empresa é o outsourcing de impressão, né? Em alguns clientes, no outros, locação, que é uma coisa mais com menos recursos, tipo que eu digo. A locação você pega a impressora e... A locação eu costumo... E outra, tem uma diferença também. Um gestor de TI de uma empresa grande, ele vai... Quando ele for procurar no Google, ele vai colocar o termo outsourcing de impressão. Sim. Às vezes, um usuário mais comum, ele não vai entender o que é esse termo. Então, ele procura por locação de impressoras. A única diferença é que tem, assim, em empresas grandes, ele vai pedir mais recursos. Um recurso que eu citei é gestão de suprimentos, saber o que cada usuário está imprimindo. Isso é importante. Nós brincamos até que só o fato de você soltar um e-mail ali para todos os funcionários, as impressões estão sendo monitoradas. Já, opa! Se o cara estiver imprimindo trabalho de escola... Trabalho infantil, lá da criança, do filho, do neto, ele já pode sai desistir. Tudo lá no relatório. Então, né? E nós monitoramos isso. Além do contador da impressora, também o que cada usuário imprimiu através do servidor. Então, isso já causa O cliente já... Ele comunica, o gestor de TI comunica a todos. Olha, as impressões estão sendo monitoradas. Já cria um ambiente mais tranquilo para ninguém ficar desperdiçando impressões, né? Então,
Exato. Então, para quem quer saber mais sobre a DG Cop, né, é só entrar pelo site, no link abaixo, dgcop.com.br, ou então no outsourceimpressão.com.br, que é o site que a gente está aqui na tela, né? Inclusive, Gleison, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre as comunicações que você tem aqui, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou liga para a empresa, ou chama diretamente pelo WhatsApp, né? É um site novo esse aqui, né? Sim. Foi remodelado. E aí tem aqui, ó, locação de impressoras, gestão de documentos, assistência técnica e outsource de impressão. Falando um pouco sobre isso, Gleison, como que você vê o futuro da impressão, né? Porque a gente tem, junto com essa tecnologia que a gente vê, parece que o papel reduz. O que isso impacta no seu mercado? Então, há 20 anos atrás... Já falavam isso. Trabalhando na Xerox do Brasil, o papel vai acabar. E o papel não acaba, ele diminuiu. Muitos processos estão sendo digitalizados, às vezes contratos não necessitam ser impressos, né? Mas não acaba. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma transportadora. Dificilmente, por causa da mão de obra dos caminhoneiros, lidar com isso, ele vai conseguir trabalhar com um tablet na mão, por exemplo. Sim. Ele tem que estar com a nota fiscal. Estou efetuando um transporte de São Paulo para Fortaleza, de uma carga. Quando é parado na estrada, quando você tem que apresentar nos postos rodoviários, você tem que apresentar a nota fiscal. Sim. Você pode ter essa nota digital, mas manuseio para um caminhoneiro na estrada é complicado dele ficar com um tablet na mão. Essa é a nota dos produtos que eu tô trabalhando aqui. Né? Então não consegue. Por mais que você tente, em alguns processos dentro do escritório, eu tenho escritórios que diminuíram 30% a 40% de impressão. Às vezes acontece do cliente chamar para renegociar. Isso, olha, estávamos imprimindo 10 mil folhas, agora só estamos imprimindo 6. Vamos tirar uma impressora. Isso também acontece, né? Dentro do contrato, porque o contrato é monitorado mês a mês. Se você percebe isso. E assim, não acaba o papel. Em cima disso, acredito até que a gente vai falar um pouquinho de gestão de documentos, que é coisas que estão caminhando juntos. Isso, né? Sim. Mas antes de falar sobre isso... Não, eu acho que a gente já pode falar sobre isso, viu? Porque a gestão de documentos, ela é um serviço novo pela DG Cop, né? E aí eu queria saber como que ela é, em que situação que o cliente ele pode procurar a gestão de documentos. Então, há cerca de 1 ano, a empresa começou a trabalhar com um processo de gestão de documentos, tá? Então, conforme falamos agora, as empresas estão diminuindo a quantidade de impressão. Porém, os documentos continuam existindo. Então, a gestão de documentos, nós vamos dividir ela em algumas partes. Primeiro, a primeira parte. Um cliente tem um ativo de papel numa sala guardada de 20 anos. De todos, vamos citar um setor de recursos humanos. O setor de recursos humanos utiliza muito papel, holerite, escala de trabalho, hora extras, atestados médicos, tudo que é relacionado ao funcionário. E pela lei, né? Pela lei, você é obrigado a guardar esses documentos durante 20 anos. É muito tempo. Porque o funcionário saiu da empresa. Teve algum problema jurídico, foi parar na Justiça do Trabalho, e a empresa é obrigada a apresentar os documentos para comprovar que pagou tudo corretamente, que funcionou dentro da lei. E se você não consegue esses documentos? Se os documentos estiverem arquivados, arquivo morto, pode perder, problema de umidade, problema mau armazenamento, até traças, né, de papel, essas coisas, pode eliminar o seu ativo. Então, a primeiro momento, nós também oferecemos para os clientes a parte de vamos armazenar isso em nuvem. Certo. De acordo com a legalidade jurídica, tudo certinho. Para você apresentar no conformidade jurídica, né? Seguindo a lei LGPD, tudo certinho. Então, o que acontece?
A primeiro momento, nós vamos fazer o armazenamento desses papéis. Montando um processo dentro da empresa que o próprio usuário começa a guardar, diminuir a pilha de papel. Às vezes o cara tem uma sala, o cliente tem uma sala, tá só com papel, ele pode usar aquilo ali para outros meios, para trabalho, para colocar outros funcionários, tudo. Tem cliente que aluga sala para guardar papel. Caso de um hospital, por exemplo. Não, porque é muito papel. Você imagina, você vai com uma gripe no hospital, você sai com 10 folhas impressas da receita médica, dos remédios, do convênio médico. Uma simples consulta que você foi no hospital, você sai com 10 papéis impressos. E se tudo isso ficar digital? Esses papéis, a meta é digitalizar eles. Tem um processo digital. Estamos montando os processos também para hospitais, por exemplo. Você diminui, você não precisa sair com todos esses papéis. Você pode consultar eles online, né? E o próprio hospital, ele é obrigado também a guardar tudo que foi do seu atendimento durante 20 anos. Nossa, é muito tempo. Então, essa é a primeira parte, da gente armazenar o que o cliente já tem. Segunda parte, busca. Então, eu preciso buscar o holerite do funcionário X de 10 anos atrás. E se eu tiver isso tudo armazenado de papel numa sala, como que eu faço? Vai dificultar. Com o programa de gestão de documentos com o software, preciso localizar o funcionário X, CPF tal, trabalhou os olerites dele de 2010 a 2012. Já está tudo armazenado lá na nuvem. O programa vai te trazer tudo isso. Então facilita. Num clique você busca tudo. Entendi. E qual que é o segmento hoje que você mais atua? Existe alguma situação? Então, essa pouco parte misturado? Vai depender muito do cliente, né? Mas o setor de RH... Para essa parte de gestão de documentos, eles lidam com muito documento que precisam acessar. Acredito que condomínios? Administradoras de condomínio também, porque você precisa... Hoje as administradoras já fazem isso, né? No condomínio que você mora, você pode, através da administradora, acessar o documento da conta de luz do condomínio. Você está curioso... É um direito seu saber o que você está pagando no condomínio, quanto que gastou de água, quanto que gastou de funcionário. Teve a manutenção da piscina. Tá tudo online, os documentos, as notas fiscais das empresas que forneceram serviços, né? E complementando essa parte da gestão de documentos, então na primeira parte tivemos armazenamento de documentação. Na segunda parte, a busca por esses documentos. E na terceira, de acordo com o andamento dentro do cliente, você consegue virar alguns documentos, esse não é o termo lá, você consegue digitalizar alguns documentos que não necessitam mais ser impressos. Então, por exemplo, eu necessito um exemplo prático, né, de uma empresa. Folha de ponto. Sim. O funcionário, todo final de mês, ele precisa olhar a folha de ponto dele e concordar com aquilo. Né? Aquilo tem que ser impresso. Então, eu tenho 1000 funcionários, são 1000 impressões, para ele concordar com aquilo. Eu concordo, realmente, esse dia eu saí mais cedo, esse dia eu fiz hora extra, que é até às 8 da noite. Até mesmo para evitar alguma situação Isso, né? E ele é obrigado a concordar com essa folha de ponto. E se essa folha de ponto for digital? Eu sou o gestor da área e você é o funcionário. Você concorda e eu, como gestor, assino tudo digitalmente e isso fica armazenado. Sinomar, você concordou com a... É verdade. Com a sua folha de ponto. Eu, como Gleison, como gestor, estou assinando embaixo, os dois, isso foi tudo online. Então você começa a criar um processo dentro da empresa que elimina um pouco da impressão. Tem coisas que vão ter que ser impressas, tem coisas que você consegue deixar digitalmente funcionando. E sendo impressa ou digital, a DG Copy está aí para isso, né? Sim. Gleison, eu vou entrar aqui nas considerações finais, né? Como que você vê a DG Copy daqui 5 anos? Você acha que o outsourcing vai reduzir mesmo e a gestão de documentos aumentar? Hoje já é Já é uma realidade. Em estudos realizados, né?
para você manter a receita no cliente, você começa a mesclar os serviços, né, de gestão de documentos com o outsourcing de impressão. É um produto a mais que o cliente precisa. Até porque está diminuindo a impressão e você vai colocando um novo produto, vai inserindo um novo produto no cliente. Então já temos 3 cases funcionando de gestão de documentos, voltado para gestão de recursos humanos, certo, transportadoras, notas fiscais. Um setor financeiro, por exemplo, ele precisa localizar uma nota fiscal que foi emitida em 2015. Se ele tiver que manualmente procurar, você imagina uma empresa que recebe 200, 300 notas por semana, por exemplo, de diversos... Nossa, eu preciso localizar uma nota fiscal de um produto X que eu comprei em 2015, porque está tendo uma auditoria aqui, eu preciso comprovar que esse produto realmente foi comprado, que não teve... Às vezes a auditoria vem... Como que você vai localizar isso manualmente? Então, em conversas com alguns clientes, conforme a gente vai divulgando o produto, o cliente vai contando as suas dores. Sim. Né? Ele fala, poxa, Gleice, eu estou atravessando aqui, por exemplo, esse dia meu gestor pediu para me localizar uma nota de 12 anos atrás, eu tive dificuldade. Caramba. Isso pode gerar um problema futuro para a empresa, alguma coisa. O próprio governo, às vezes a Receita Federal, gostaria que vocês levantassem para mim as notas fiscais, os boletos, referente ao ano de 2016. Que às vezes tem a malha fina, alguma coisa, atuando na empresa, ela quer fazer um pente fino. Tem tudo isso, né? Então, auditorias. Uma auditoria externa foi contratada para resolver algum problema dentro do cliente. Isso vai facilitar muita coisa, né? Então, o outsourcing de impressão, o principal foco é organizar a empresa na parte de impressão, redução de custos, redução de incidências, né? O equipamento está apresentando muito problema, o equipamento é substituído, é ficado um equipamento de backup. E a gestão de documentos vem para trabalhar em conjunto com isso, né? Você já tem um produto dentro do cliente. Sim. E você vai mesclando, porque a própria gestão de documento, né, vai diminuir um pouco a própria impressão que você tem dentro do cliente. Então você vai mesclando e vai ajudando o cliente a se organizar melhor. Exatamente. E a DGCOP hoje atende São Paulo e Grande São Paulo? Sim, hoje a DGCOP atende a Grande São Paulo, região de Alphaville, região de ABC. Temos alguns clientes que possuem equipamentos fora do estado de São Paulo. Legal. Né? Temos estrutura para isso. Às vezes o próprio cliente faz o manuseio do equipamento, traz para cá, é feita a manutenção, é devolvido o equipamento. Mas se precisar de mão de obra, temos mão de obras em alguns estados, parcerias, algumas coisas do tipo. Certo. Então, se hoje o cliente está com alguma dúvida, se ele está achando que está muito caro alguma situação, ele pode chamar você para fazer algum tipo de avaliação antes de assinar qualquer coisa? Sim, sim. Inclusive, acho que foi algo que nós conversamos, né? De... Gleison, e o que o cliente pode ganhar, né, com isso. Então, assim, fazer uma assessoria financeira dentro do cliente, sem nenhum custo, não é cobrado visita. Um dos nossos vendedores da parte comercial vai até a empresa, faz um levantamento de todas as impressoras, o cliente abre o processo. Olha, nós compramos 3 toners desse aqui por mês, essa tá quebrando muito. E aí você faz um levantamento e olha, você tá gastando X, você pode gastar Y. Se pelo menos você ter uma noção de quanto você tá gastando hoje, que você pode reduzir e melhorar a qualidade dos equipamentos, entendeu? Então isso é um diferencial. Que vocês oferecem. Você pode fazer uma solicitação, um dos nossos vendedores da parte comercial vai até a empresa e faz uma assessoria financeira de saber tudo certinho que está funcionando, sem nenhum custo, tá? Muito bom, Gleice. Então é isso, pessoal. Precisou de outsourcing, locação
gestão de documentos. É só você acessar dgcop.com.br e marcar um tipo de avaliação com o nosso amigo Gleison Soares. Muito obrigado, Gleison, aí pela sua presença. Você quer deixar algum recado? Não, agradeço aí o trabalho efetuado hoje aqui. Primeira vez em um podcast sendo orientado pelo Sinomar, pela equipe aqui do SampaCast. E ficam nossas redes sociais. É verdade. Qual que é a rede social? Instagram, site, né? Outsourcing DGCOP. O nosso Facebook. No site temos o nosso WhatsApp com a nossa central de atendimento. Ficamos à disposição e agradeço. É isso aí. Esse foi mais um Fala aí, Zona Leste. Obrigado.